Oi, gente, eu vou contar agora a história de uma mulher que eu atendi, que ela estava se espancando dentro de casa. Eu já atendi 2 casos assim. Ela se espancava, se auto-espancava dentro de casa o tempo todo, assim, quase dia sim, dia não. Ela se espancava no quarto, trancava a porta do quarto e se espancava. Eu morava com uma mulher. E ela me procurou porque ela estava completamente descontrolada e ela falou para mim que ela estava com um ímpeto muito grande de auto-espancamento e que isso era completamente fora de propósito, enlouquecedor. E eu já vi 2 casos assim, de pessoas que se espancavam e era problema espiritual. Eu fui julgar para ela, eu estava julgando para ela e eu vi o tio dela, um senhor apareceu para mim e falou assim: olha, eu sou o tio dela e eu queria falar com você. Eu falei, pode, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, ela tá há mais de 10 anos falando com a mãe dela que ela não vai ser fracassada que nem o tio fulano, que nem eu. Sempre fala: mãe, eu não vou ser fracassada que nem o meu tio fulano. Nunca você. Ela sempre se remete a mim como fracassado da família. Há 10 anos ela pragueja meu nome com a mãe dela e com as pessoas da família falando: vocês estão achando que eu vou ficar fracassada que nem meu tio fulano? Não vou ficar fracassada que nem meu tio fulano. Então eu estou aqui há 10 anos, que já morri há mais de 10 anos. Eu estou assistindo ela falar de mim, me praguejando o tempo todo, e toda hora que ela se refere a algum problema pessoal dela, ela vai citar o meu fracasso para dizer que nunca vai ficar igual a mim, que o meu fracasso. Eu quero pedir para você uma coisa, minha senhora, para você pedir para ela parar de falar de mim, porque eu não aguento mais isso. Eu já estou morto há mais de 14 anos. E se ela continuar falando do meu fracasso, que não vai ficar igual a mim, que sou fracassado, se ela continuar com esse assunto, ela vai morrer, ela vai se espancar tanto que ela vai morrer naquela casa. Ela vai se suicidar, só que ela vai se suicidar por minha causa mesmo, porque eu vou fazer ela se suicidar. Eu quero dar esse recado. E ela me ouviu quando eu falei com ela, ficou apavorada e falou: porque eu tô sentindo que eu sou obrigada a me espancar, que eu tô o tempo todo querendo me espancar. Isso só pode ser influência espiritual, Érica. É quase que uma coisa instintiva. Falei: pois é, o seu tio, o irmão da sua mãe, faz parte da sua família. Você devia honrar ele com dignidade, mandar rezar uma missa, rezar por ele, desejar o bem dele e nunca falar mal de uma pessoa morta. Porque você praguejar uma pessoa morta e ficar reafirmando a desgraça de uma pessoa morta, você está criando sérios problemas espirituais para você. Esse seu tio está aqui presente para destruir a sua vida, para acabar com a sua vida. E ele já falou para mim que ele não aceita o que você está fazendo, e onde ele está longe daqui, ele volta para vir de atrás de você. Cada vez que você fala o nome dele dessa maneira como você está falando, ele sabe que você está falando, ele volta. Então, vamos parar com isso, vamos honrar os teus antepassados. Vai lá acender vela para os teus antepassados, vai fazer oração para os teus antepassados, vai fazer 7 missas de ação de graça para esse tio, vai rezar, vai lá na missa de ação de graça, vai lá na missa para o padre rezar para ele, põe 7 missas e vai nas 7 lá, ajoelha, reza para o teu tio, porque você está se espancando por causa dele e ele vai destruir a sua vida. Vamos parar com isso, não brinque mais com os mortos. Respeite os mortos. Ficou apavorada. Ficou louca. Ela não acreditou. Ela ficou por um momento, achou aquilo tudo uma loucura tão grande. E ela não acreditou 100% no que eu falei. Ela achou que o que eu falei era muito esotérico. Não é esotérico nada. É bem concreto. Eu sou paranormal, eu jogo carta. Eu vi isso. É concreto. Mas as pessoas, elas estão tão distantes do que é espiritual, do que é ancestral, da dignidade, da honra humana, dos preceitos, da ética e da espiritualidade. Quando a gente fala alguma coisa para elas, elas acham que isso é esotérico, que isso é, sabe? Isso é simbólico. Simbólico é o caramba. Eu falei assim: minha querida, faz isso que eu tô te pedindo, que você vai parar de se espancar rapidamente, você não vai mais fazer isso.
Agora, não faça isso, continue falando o nome dele, você vai se suicidar naquele apartamento ali. Você vai se espancar tanto, vai bater tua cabeça na parede tanto, você vai ter um traumatismo craniano, vai pro CTI. Então, vamos parar com isso. E não fale mal dos mortos, não. Fica falando mal de pessoa que morreu na sua família, não. Não faça, não. Morreu, fica calada. Tem algum problema com essa pessoa? Resolve na psicanálise. Mas não fica falando, praguejando a pessoa morta, não. Porque isso aí isso é heresia. Isso é falta de respeito com os antepassados. Ele é teu antepassado. Se ele fez coisas ruins ou boas, ele já está pagando por isso. Ele já está em outro lugar, já está resolvendo isso com um plano espiritual. Só pede paz para ele, manda rezar missa para ele na igreja. Que padre ajuda para isso, para rezar para os mortos. Para isso o padre também está ali na igreja. Faça isso. E ela ficou de boca aberta, assim. Tem pessoas que, às vezes, a ficha demora para cair, gente. Demora para cair. Mas eu tive certeza do que eu vi, do que eu ouvi, aquele espírito tão digno, veio todo arrumadinho, sabe? Um senhor de uns 65 anos, 68 anos, todo arrumadinho, todo bonitinho, falando, olha, eu estou morto, por favor, me deixe em paz, pare de falar meu nome, eu já estou ficando infernizado, eu estou atormentado, ela está se espancando por minha causa, eu mesmo estou indo lá atormentar ela. Cada vez que ela fala isso, isso reverbera, isso vem para mim. Isso chega até ele, então morto tem ouvido, gente. Morto tem olho, tem ouvido. Morto tá ligado. Morto não desaparece. Alguns desaparecem, alguns somem. Alguns desaparecem, vão para um lugar tão bom que somem mesmo, desaparece. Mas muitos ficam ainda ligados nas pessoas que estão aqui e ficam meio observando por preocupação ou porque ainda tem uma ligação espiritual forte, ainda fica ligado com os que estão vivos. Na minha experiência é isso que eu vejo. Agora, tem outro assunto, outro caso sobre essa situação, que é um rapaz que eu atendi que ele era músico. Ele era um músico muito forte, que desenvolvia muito essa questão da música no Rio de Janeiro. E ele falou pra mim que estava com muitos problemas, muitos bloqueios também em relação a essa questão de música, algumas coisas que ele não estava conseguindo superar, ultrapassar para desenvolver a carreira dele, estava com os problemas. E eu também vi influência de um tio dele, eu falei para ele que eu sentia a presença de um tio dele também do lado dele. E aí ele falou para mim a seguinte coisa que vai fazer relação com esse caso, essa mulher que se espancava. Ele falou para mim assim, Érica, esse meu tio que você sente deve ser o tio que eu tenho mais medo de ficar igual a ele, porque esse meu tio era cantor, eu sou instrumentista, né? Ele não era cantor, era instrumentista. Ele compunha e tocava violão. Mas o meu tio, ele era cantor. Ele foi um cantor até de sucesso na época dele. Já morreu faz mais de 40 anos. Mas ele perdeu tudo que ele tinha, ele morreu na miséria. E a minha família conta muito a história dele, que ele morreu na miséria, que ele perdeu tudo que ele tinha. E a minha família fala muito pra mim assim, olha, cuidado pra você não ficar igual ao seu tio, que também era músico, era um excelente cantor, mas morreu na miséria. A família repetia isso. E o que eu percebi nessa consulta desse músico é que ele tinha que honrar esse tio, que é uma coisa que eu aprendi na constelação familiar, até com uma pessoa que eu tenho amizade, que é a Priscila Arruda, que também faz constelação familiar e está na TV Aquários também, que você tem que honrar os seus antepassados, que é necessário, não é uma questão de livre-arbítrio, é necessidade. E naquela época, isso já faz uns 12 anos, eu pedi para ele ir lá no cemitério, na tumba do tio dele, eu tive essa consciência de ir na tumba do tio dele, e pedir lá luz pro tio dele, colocar flores e mandar alguém limpar a tumba. Eu falei, olha, vai lá na tumba do seu tio, coloca flores lá, leva flores, pede para uma pessoa, coveiro, limpar essa tumba, deixar ela limpinha, põe flores lá e faz oração pro seu tio, agradece você ser sobrinho dele, agradece, deseja muita luz onde ele tá e esquece essa situação dele. Para de comentar com a tua mãe, com a tua família, dele, que ele fracassou. A sua música, o seu trabalho como músico não tem nada a ver com esse teu tio. Libera isso, honra ele, limpa a tumba dele, coloca flores,
Manda rezar a missa de 7º dia, manda rezar um monte de missa, umas 10 missas. Honra esse tio, fala com a sua família para parar de fazer essa relação. E honra essa pessoa, porque essa pessoa está sendo chamada como fracassada também. Ele cumpriu a vida dele, ele foi um músico de sucesso, ele perdeu tudo, viveu na miséria. Foi a história dele, isso é a história dele, é o que ele viveu, não é a sua. Não porque eu tenho o maior medo de eu ter maldição da minha família, que todo músico acontece isso. Medo da maldição, pessoas com medo comentando isso, fomentando esse medo, esse desespero, porque o tio não deu certo, você não vai dar certo. E quando a constelação familiar fala que só tem que honrar essa pessoa, tem que honrar muito essa pessoa, com dignidade. Todos os parentes precisam ser honrados, precisam ter dignidade. Qualquer parente que foi esquecido ou está sendo praguejado pode trazer problemas seríssimos para a família. Não só de suicídio, mas de fracasso mesmo, aí que acontece mesmo. E outros problemas. Então, ele falou para mim que sentiu um alívio muito grande. Depois de 2 meses ele entrou em contato comigo e falou que sentiu um alívio muito grande quando foi na tumba desse tio, mandou limpar e deu flores e mandou rezar as missas pro tio e fez oração na tumba. Que ele sentiu um alívio, porque ele achou que estava carregando um peso, sabe? A história do tio, como se fosse uma história paralela à história dele, fosse influenciar, cruzar com a história dele. E na verdade isso acontece, né? Se você pragueja e tem uma coisa negativa em relação a um parente seu, pode haver o cruzamento, aí mesmo que você repete a história do outro. Então vamos se cuidar, né, gente? Vamos ficar atento. Obrigada.